Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de Gênesis, versículos 1 a 3 do capítulo 16. Já tinha passado 10 anos da promessa do Senhor sobre a descendência de Abrão. Sarai, esposa de Abrão, tinha agora 75 anos e o seu tempo de ter filhos já tinha se passado. No entanto, ela possuía uma serva egípcia, cujo nome era Agar, provavelmente adquirida quando Sarai viveu no Egito. Naquela época e naquela região, os contratos de casamento estabeleciam a obrigação de se prover uma serva para o marido caso a mulher não chegasse a lhe dar filhos. Sarai enfrentava um dilema. Por um lado, o Senhor a tinha impedido de gerar, ela que era a única esposa de Abrão. Por outro lado, o Senhor havia prometido que seu marido se tornaria pai. Para tentar resolver o problema, Sarai pediu que o marido tentasse ter filhos por meio de sua serva. Abrão, agora com 85 anos, ouviu a voz da esposa. Sarai provavelmente planejava usar Agar como mãe substituta para, em seguida, adotar a criança como se fosse dela própria. Versículos 4 e 5. A jovem serva se viu levando no ventre o filho do homem mais importante no clã, algo que Sarai nunca havia feito. Como resultado, ela se envaideceu e acabou demonstrando desprezo por Sarai. Abrão tinha causado a gravidez, portanto, sobre ele pesava a responsabilidade pelo fato de Sarai ser menosprezada aos olhos de sua serva. Sarai invocou o Senhor para responsabilizar Abrão por sua humilhação e aflição. Versículos 7 e 8. Agar podia fugir de Sarai, mas não do anjo do Senhor. Ele a achou junto a uma fonte no caminho de Suri do Egito, onde ela poderia obter ajuda de alguma caravana que por ali passasse. Agar, como muitos fugitivos, podia dizer de onde vinha, mas não sabia dizer para onde ia. Versículos 9 e 10. O anjo do Senhor aconselhou Agar a voltar e ser submissa a Sarai. A verdadeira fonte dos problemas de Agar era sua própria má atitude, e não sua senhora. Ao obedecer à orientação do anjo, ela e seu filho receberiam uma bênção extraordinária, a promessa divina de multiplicar os seus descendentes. Versículos 11 e 12. Agar é informada de que terá um filho, e em seguida ela é orientada a dar ao filho o nome Ismael, em reconhecimento do fato de que o Senhor ouviu a sua aflição. O menino, no entanto, viveria à parte da sociedade civilizada como um homem bravo diante da face de todos os seus irmãos. Versículos 15 e 16. Exatamente como o anjo do Senhor lhe prometera, Agar deu à luz um filho. O fato de que Abraão, líder do clã com 86 anos, chamou o filho de Ismael, indica que ele deixou que a jovem serva lhe contasse a sua história e nela acreditou. Agora vamos estudar o capítulo 17. Versículo 1 do capítulo 17. 13 anos depois do nascimento de Ismael, apareceu o Senhor a Abrão pela segunda vez. O Senhor atribui a si um nome, El Shaddai, cujo significado é desconhecido, embora seja traduzido como Deus Todo-Poderoso, com base em uma tradição de mais de 2000 anos. Versículo 2. Como Abrão obedeceu ao Senhor, Deus lhe prometeu duas coisas. Primeiro, ele estabeleceria a sua aliança com Abrão. Segundo, multiplicaria a sua descendência. Uma prova de que o Senhor cumpriu a última promessa se encontra em Êxodo 1, versículo 7, que fala da fecundidade dos israelitas. Versículo 4 a 8. Esta sessão inclui a mais completa apresentação da aliança de Deus com Abrão. 8 aspectos diferentes da aliança são apresentados nestes versículos. A maior parte das promessas não é nova, mas em nenhuma outra parte elas são reunidas num único lugar. O aspecto novo é que Deus mudou o nome do patriarca, indicando assim sua autoridade sobre ele. Em vez de Abrão, que significa pai exaltado, seu novo nome seria Abraão, que significa pai de uma multidão. Versículos 9 a 14. Deus agora faz a Abraão e a sua semente depois dele uma exigência definitiva relativa à aliança, que é a circuncisão. A remoção cirúrgica do prepúcio normalmente era praticada com uma faca de pedra bem afiada. Em recém-nascidos, era realizada quando o menino tinha 8 dias. Nenhuma forma de circuncisão feminina foi autorizada. Essa renúncia à extremidade do membro usado para cumprir a primeira ordem de Deus para a humanidade simbolizava a disposição de sujeitar-se inteiramente a Deus e todas as ordens do seu pacto. O fato de que todo macho entre eles deveria ser circuncidado tinha um efeito nivelador dentro da comunidade israelita. Quer fosse rico, quer pobre, senhor ou escravo, todos partilhavam de uma experiência comum e de uma marca comum. Todos eram iguais diante de Deus. Tão vital era a aceitação do sinal no corpo que qualquer alma que não o tivesse seria eliminado do povo por ter quebrado a aliança. Versículos 15 e 16. O Senhor decretou que Sarai, a mulher de Abrão, deveria se chamar Sara, que significa princesa, e ela receberia o privilégio de gerar nações.
reis de povos sairiam dela. Durante o período do Antigo Testamento, pelo menos 4 nações procederam do ventre de Sara: Israel, Judá, Edom e os Amalequitas. Sobre Israel e Judá coletivamente reinaram um total de 41 reis. Sara é a única mulher no Antigo Testamento a quem o Senhor indicou especificamente que ele haveria de abençoar. Versículos 19 a 22. Apesar da ideia bem intencionada de Abraão referente a Ismael, Deus reafirmou que Sara lhe daria um filho, e este seria apropriadamente chamado de Isaque, que significa ele ri. Como Isaque, Deus confirmaria uma aliança perpétua, o pacto abraâmico, que continuaria com sua semente depois dele. Promessas menores foram feitas a Ismael. Ainda que nenhum pacto fosse estabelecido com Ismael, Deus o abençoaria, capacitando-o a cumprir a ordem primária à humanidade de frutificar, né, e multiplicar. Nenhum rei foi prometido na linhagem de Ismael, mas dele viriam 12 príncipes e sua descendência se tornaria uma grande nação. A surpreendente declaração final do Senhor citou o nome do filho ainda não concebido de Abraão e Sara, confirmando a relação de ligação que haveria entre Deus e esse filho, e em seguida marcou uma data para o nascimento do filho de Sara, que já estava com 90 anos. Versículos 23 a 27. Imediatamente após o Senhor se retirar, Abraão circuncidou a si mesmo e todos os homens de sua casa. Com o sinal da aliança agora em seu corpo, Abraão estava qualificado para gerar o filho do pacto. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículo 1 do capítulo 18. Pela terceira vez na vida de Abraão, o Senhor apareceu a ele. Esse encontro divino deve ter ocorrido 3 meses após os eventos do capítulo anterior. Versículos 2 a 8. Abraão é apresentado como o anfitrião ideal. Ele viu 3 homens, na verdade Deus e 2 anjos, a quem prontamente saudou e mostrou o devido respeito. Abraão providenciou água, descanso e um banquete que incluiu bolos assados. Uma vez que as sandálias de couro eram os únicos calçados usados, então tornara-se uma exigência de boas maneiras que algum servo da casa corresse a lavar os pés do hóspede ou oferecesse água para que este o fizesse. Versículos 9 e 10. De acordo com costumes asiáticos ocidentais, ainda hoje praticados na cultura muçulmana tradicional, a esposa do anfitrião não tinha permissão para estar na presença de visitantes do sexo masculino. No entanto, visto que as paredes da tenda eram finas e a conversa estava interessante, Sara ouviu cada palavra. Durante ou após a refeição, o Senhor confirmou a promessa feita no capítulo 17 de que em aproximadamente um ano Sara daria à luz um filho. Versículos 11 a 15. O riso de Sara expressou ceticismo, mas o Senhor, que ouvira o seu riso e conhecia o seu coração, lembrou a Abraão e Sara por meio de uma pergunta retórica que nada é difícil ao Senhor. Versículos 16 a 19. O Senhor e os 2 anjos, referidos aqui como varões por causa de sua aparência humana, seguiram na direção de Sodoma, a casa de Ló, desde o capítulo 13. A localização exata de Sodoma é desconhecida, mas juntamente com Gomorra e Zoar, ela ficava na área do Mar Morto. Abraão, o anfitrião ideal, seguiu com eles, os acompanhando. Tratando Abraão como profeta, o Senhor não desejava ocultar o que pretendia fazer ao lugar em que vivia seu sobrinho Ló. Deus apontou 2 razões para revelar seus planos ao patriarca. Abraão fora escolhido para tornar-se uma grande nação, pela qual seriam benditas todas as nações da terra, e também Deus escolheu Abraão para estabelecer por meio dele um povo que guardaria o caminho do Senhor. Versículos 20 e 21. O Senhor investigaria Sodoma e Gomorra por 2 razões. O clamor vindo de suas vítimas tinha se multiplicado e o pecado das cidades tinha se agravado muito. Por meio de seus representantes designados, o Senhor veria se o que eles tinham praticado justificava o clamor que era vindo até ele. Versículos 22 a 32. Abraão conseguiu que o Senhor concordasse em poupar Sodoma se um total de 10 justos pudessem ser encontrados na cidade. Estão bem evidentes nessa seção o respeito de Abraão por Deus, sua confiança no poder e na justiça de Deus e sua preocupação compassiva por Ló e pelos demais habitantes de Sodoma. Ao mesmo tempo, a imensa misericórdia do Senhor é vista em sua disposição de poupar a cidade toda por amor dos 10 justos que lá vivessem. Versículo 33. O Senhor não acompanhou os anjos. Seu destino continua sendo uma parte misteriosa da narrativa. Nós estudamos aqui os capítulos 16 a 18 do livro de Gênesis.